na hora errada, né? Não tem jeito, faz parte. Não tem problema não. Desculpa. Que isso, doutora, fica tranquila. Ó, voltando aqui, vamos lá. Voltando na peça aqui, ó. Eu tiraria o desconsórcio ativo do cônjuge. Por quê? Como a doutora já tem a certidão de casamento com a verbação do divórcio, já mencionou o divórcio lá na qualificação, eu tiraria para evitar dor de cabeça. Juiz de vara civil é que faz tudo. Quem faz tudo não faz nada, né? Você pega um juiz, uma juíza de vara civil, uma vara menor, uma cidade menor, poxa, ele julga divórcio, separação, alimentos, colisão de veículo, direito do consumidor, direito de internet. Aí vai julgar um usucapião, ele se atrapalha todo. Então, esse juiz, essa juíza, pode ser que ele seja bom em usucapião, ou seja muito ruim. Ou ele, ou o assessor. Então, eu tiraria, doutora. Eu tiraria. Eu orientaria a doutora a tirar o 7, diminui a peça e não chama muita atenção. Pega um juiz ruim, ele faz uma confusão, porque o litisconsórcio tem que aparecer. Casado tem que aparecer. Se é divorciado, certidão de casamento, né? Atualizada com o divórcio. Pode acontecer de um juiz mais conservador de vara civil pedir para incluir ela no polo. Não é comum, não deve acontecer. Se for acontecer isso, e tivesse a possibilidade, ela faz uma declaração dizendo que não tem interesse. Pronto, a gente consegue resolver, né? E me parece que eles estão... Mas aí só se o juiz intimar para fazer isso. Só se o juiz intimar para fazer isso. E eles estão numa situação que eles se dão bem, né, doutora? A distância, mas dá. Até a página 2, né? Eu faria... Mas se precisar, ela faz, sim, não tem problema. Vamos tirar esse tópico e aí vamos deixar na mão do juiz. Se o juiz pedir para incluir no polo ativo, aí nós fazemos uma declaração, chama declaração de ciência. Eu declaro para todos os fins de direito, a ação de usucapião em andamento, tenho ciência dela, mas não tenho interesse na ação. Ela reconhece firma no cartório, dá para a doutora, né, como advogada e como mãe, e aí a doutora junta no processo, né, junta no processo com excelência. Não existe a necessidade, conforme declaração, não tem interesse na causa. Aí acabou, resolveu. Fechou. Da averbação premonitória, número 8. Então a 7 vai cair. Da averbação premonitória, show de bola. O artigo 828 do Código de Processo Civil permite, né, que seja feita a averbação premonitória, ou via ofício, o juiz manda o ofício para o cartório, ou a gente mesmo vai no cartório e faz. Eu gosto de pedir dentro do usucapião, porque o cartório respeita o mandado judicial do juiz, isso demonstra boa fé. Então, perfeito. Certo. Aí é o juiz que vai expedir o ofício e eu levo. Geralmente depende, né? Também. Normalmente o juiz vai expedir o ofício e aí ele pede para a doutora levar. Tem juiz que expede o ofício e ele mesmo envia, né? Então vai muito do juiz. Tem juiz que entende que é o que o advogado tem que levar. É fogo. Mas a ideia é que o próprio cartório mande para o outro cartório extrajudicial, o judicial mande para o extrajudicial, né? É melhor não distribuir em juizado, né? Porque vai ser o valor da causa vai ser alto. O valor da causa... O juizado especial civil, ele permite até que seja distribuído o usucapião. Só que nós temos um problema, o valor da causa, né? Não existe nenhum impedimento. Não que permita, a lei não permite, mas também não proíbe. E outro detalhe, o usucapião, o que nos salva é o edital, a citação por edital. No usucapião, a gente precisa da citação por edital, porque uma hora vai enroscar, é um confrontante, é o último proprietário que consta na matrícula. Se a gente não tem a possibilidade de usar o edital, meu Deus, atrapalha muito, né? E no usucapião, também é necessária a perícia, sempre vai ter a perícia topográfica. No juizado não tem perícia, né? Então, na verdade, a lei não proíbe, mas é incompatível, né? Porque a gente não tem as ferramentas que a gente precisa para fazer o usucapião, além do valor da causa não permitir. Eu vi aqui que a doutora colocou da individualização do imóvel. Perfeito, ó, colocou a matrícula na íntegra, fez até um desenho aqui, um croquis, ó. Doutora que fez? Não, pedi pro engenheiro, técnico, como que ele chama? Técnico em edificação. Topógrafo? Técnico de edificação? Como que ele chama? Coloquei aqui. Ele é técnico em agrimensura. Fez bem, ó, ficou bem didático. A doutora, sabe o que a doutora pode fazer aqui? Por que eu falo isso? Porque o cartório da cidade ele é bem chatinho, né? Ele é conservador. Eu tive problema, já tive dor de cabeça. Eu colocaria aqui, ó, da individualização do imóvel e da localização. Então, lá no tópico 9, eu colocaria e da localização. Por quê? A doutora ganhando o usucapião, se o cartório começar a implicar para abrir uma matrícula nova, fazer o registro da sentença,
O cartório às vezes implica, porque ele vai falar que não tem na peça a discriminação do imóvel. Então a doutora fez bem. Da individualização do imóvel, que é a discriminação, mas coloca lá e dá localização, entendeu? Tá, coloquei aqui. Aí vem o endereço, olha que legal. Ó. Peça bem feitinha, parabéns. O Google Maps, certinho. Aí vem dos fatos. Nossa, é porque é meio confuso, né? Doutora, eu quero muito o teu bem, viu? Eu tô aqui para te ajudar, para te proteger. Você ganhou mais que um professor, ganhou um amigo. Juiz de vara civil, ele julga tudo. E julga muito inventário. Do jeito que tá aqui, qual que é meu receio? Pega um juiz, um assessora ruim, atrapalhado, que faz confusão, ele vai falar, vá fazer um inventário, não é caso dos campeão. Porque nos fatos chama muita atenção, né? Que houve o falecimento, e aí vem os herdeiros. Então, como isso para nós, no campeão, não nos interessa a posse dele, fica à vontade, doutora, pode falar, viu? Não, desculpa. O imóvel em si, ele já está inventariado, né? Ele já foi partilhado, então ele já está constando os nomes dos herdeiros. Entendi. Mas então eu tiro esses dois. Sabe o que a doutora pode fazer? A doutora pode incluir tópico acima do 1. É importante informar que o autor tem a posse há tanto tempo, de forma mansa, pacífica e animus domini. Aí coloca a posse dele em negrito. É importante, também é importante deixar claro aqui na exordial que a posse dele é exclusiva e a gestão exclusiva, só ele faz manutenções e benfeitorias no imóvel. E aí depois, se a doutora conseguisse resumir aqui, 1, 2, 3, 4, eu deixaria, né? Que a origem do imóvel foi em virtude do falecimento da senhora Miaco, né? Que é sua avó, deixando os herdeiros, tal. Mas num parágrafo só. Então, eu abriria um subtópico dos fatos. Da origem da posse. Aí eu entraria nesse mérito, mas de forma resumida num parágrafo só. Entendeu? Tá. Entendi. Porque do jeito que tá, a doutora foi bem, explicou direitinho. Mas se pega um juiz maldoso, ele vai implicar. Faça o inventário. Aí a doutora vai ter que fazer uma peça, mas o inventário já foi feito. E aí fica aquela confusão, desgaste desnecessário. Tá, entendi. Tá bom? Vamos lá. Aí, tá vendo? Porque o que a doutora fez? Depois eu vi que dos 6 para frente a doutora entrou, né? Entrou no direito de uso capião. Talvez se inverter ali, deixar primeiro o direito de uso capião, depois da origem da posse e resumir num parágrafo só, já não chama tanta atenção, já não fica chamando tanta atenção em relação aos direitos hereditários. E não é chamar atenção porque a gente está fazendo algo errado. Imagina, a gente está fazendo a coisa certa. Mas o juiz e a juíza pode ser muito ruim, muito fraco e fazer uma salada de fruta, né? Certo. Não entendi. Boa ideia, obrigada. Do direito, aí vem 1238, ótimo. Aí a doutora já fala da função social da propriedade, legal. Vem nos requisitos da uso capião, a posse mansa, pacífica e ininterrupta. Posse com ânimos domini. A doutora dá um destaque em comprovantes, declarações, anexos. Para eu lembrar que eu tenho que... Aí a doutora deixa claro aqui o lapso temporal, legal, gostei. Volta na função social da propriedade de novo, vem nas benfeitorias realizadas, e aí discrimina, inclusive, elas, olha que legal, ó. Limpeza, instalação. E aí eu pensei se eu juntava as fotos aqui na petição ou como anexo. Eu juntaria aqui. Eu acho que o que a doutora fez aqui ficou bem legal, bem bacana, bem didático. Separou as benfeitorias que foram feitas, a reforma e troca do reboco. Eu juntaria aqui, doutora. Eu acho que é um ótimo lugar para a doutora colocar o antes e depois, né? Talvez aí não muitas fotos, mas o antes e depois, uma fotinha uma do lado da outra. Acho que causaria bastante impacto, hein? Beleza. Essas fotinhos iriam no E. Legal. No tópico F, da posse para a moradia habitual.
eu deixaria assim, foi muito bem. Da posse sem oposição. Aí a doutora colocou em vermelho. Certidão de distribuição de feitos cíveis, né? Demonstra existência. Então, é até algo que eu deixei em destaque para eu falar com você, porque não sei se o doutor se lembra, na consulta passada eu comentei que tinha uma das herdeiras, irmã, né, do meu pai, que é uma das proprietárias do imóvel, ela distribuiu a ação de despejo e também uma ação de dissolução de condomínio referente a essa casa. E aí eu não sei se por a certidão estar positiva, o juiz provavelmente ele vai pedir certidão de objeto em pé e ele vai ver que é referente a esse imóvel. Então... Eu abriria um tópico aqui, deixa eu ver, quer ver? Ó, da posse sem oposição. Então, acho que não precisa abrir tópico, dá para trabalhar aqui. Da posse sem oposição. Aí eu mencionaria que a jurisprudência é pacífica, que só existe a falta do requisito posse mais pacífica quando nós temos o quê? Uma possessória, reintegração, manutenção, interdito proibitório julgada, sem estar em recurso, né? Ou seja, com o devido trânsito julgado, ou uma petitória, reivindicatória, ação de resgate, ação de missão de posse. Deixaria claro isso. E aí deixaria claro, é importante mencionar que qualquer outro tipo de ação, conexa ou não tira a posse mais pacífica. E aí você pode mencionar até meu livro, você pode mencionar conforme o doutrinador professor Júlio César Santos, porque no meu livro, Direito Imobiliário de AZ, Uso Capião, eu menciono muito isso, que a posse é mais pacífica até o momento que existe uma ação possessória ou petitória com trânsito julgado. Se não tem ação possessória ou petitória com trânsito julgado, a posse é mais pacífica, boletim de ocorrência, notificação, ação de despejo, ação de arbitramento de aluguel, ação de extinção de condomínio, não tira a posse mais pacífica, entendeu? Entendi. Eu comprei o livro do doutor. Se a doutora quiser, até dito aqui, quer ver? A doutora pode até mencionar assim, ó, conforme doutrina do professor Júlio César Sanches, é evidente que a posse é mais pacífica, mesmo que existam ações conexas ou não conexas. Entre elas, ação de arbitramento de aluguel, ação de dissolução de condomínio, obrigação de fazer, ponto. Portanto, só perdemos o pressuposto da posse mais pacífica quando temos uma ação possessória ou uma petitória julgada com o devido trânsito julgado, né? Sentenciada com o devido trânsito julgado, para não ficar redundante. Entendeu, doutora? Entendi. Pode mencionar meu nome aí, que está em várias doutrinas e vários artigos aí, viu? Vou colocar, preciso achar no seu livro que eu comprei. Eu inclusive, tivemos um julgado que foi mencionado no meu livro, nessa parte, foi o livro de Jesus Capão, não lembro qual foi. Eu acho que foi esse aí. E foi mencionado isso. Agora, legal, ó, da posse e gestão exclusiva, perfeito. Fechou. Trabalhou, arrasou aqui, hein? Ó. Eu não achava nada falando muito, é mais esse julgado do STJ, né, esse RESP, e algumas jurisprudências de tribunal, né. Eu gostei do que eu vi. Deixa eu ver aqui. Então eu junto aquela certidão ainda que positiva, né? Ainda que positiva. E aí o que a doutora pode fazer? Já se antecipa, tira uma certidão de objeto em pé. E aí a doutora faz o quê? Faz a juntada dessa certidão e pode fazer a juntada. Sabe o que a doutora pode fazer? Pode juntar até posteriormente, distribui a ação, depois faz uma petição de juntada. Ou a outra estratégia, deixa eles aparecerem, apresentar uma contestação, alguma coisa, aí a doutora junta a certidão de objeto em pé, o juiz pedir no primeiro despacho, e aí nesse despacho, se o juiz pedir, a doutora menciona que está sendo juntada a certidão de distribuidor civil, inclusive objeto em pé, o breve relato, porque realmente, pelo princípio da cooperação, uma vez que isso não tira a posse mais pacífica, porque são ações conexas, e não possessórias e petitórias, entendeu? Tá, em réplica, então. Em réplica. Porque se a doutora faz isso agora, chama muita atenção se eles aparecerem. Então faz em réplica. Na manifestação da contestação, a doutora faz, que aí fecha com chave de ouro.
que eu até fiquei meio assim, se entrava ou não com essa uso campeão, é que ainda que meu pai que tenha pago todos os IPTUs e tal, conta, o IPTU ele estava no nome ainda do meu avô falecido. Então, isso. Não tem problema. Na verdade, é claro que no mundo ideal a gente quer que o RG, o CPF, né, nosso apareça na conta de água, de luz, IPTU, mas não é o mundo real, não. Na verdade, dá para ganhar ação de uso capião, mesmo que a gente não tenha a conta de água, o nome do cliente, a conta de luz, o IPTU, porque a prova não é vinculada a esses documentos. Se tem, ajuda. Se não tem, não atrapalha, né? Entendi, sim. Porque eu fiquei pensando se seria o ideal meu pai fazer uma declaração, né, e reconhecer a firma da assinatura, afirmando que ele foi o responsável pelo pagamento dos IPTUs dos anos tais. Na verdade, pode fazer essa declaração e aí reconhece firma. Pode fazer, é uma justificativa. É algo a mais, né? Juiz de vara civil é o juiz que muitas vezes ele não conhece o assunto. Então, tudo que a gente puder fazer de algo a mais ajuda. A ideia é boa, viu, doutora? Tá. Eu gostei muito da forma de escrever, gostei muito da forma que a doutora usou a jurisprudência. Inclusive usou uma jurisprudência atualizada, estou vendo aqui 2018, 2021. Eu fiz uma correção de uma peça, acho que foi ontem. Nossa, foi em 2003. Eu falei, doutora, não usa não. Ela usou ainda Tribunal de Alçada. Nem tem mais, né? Nossa. Aí dava que... Tudo bem que tem uns livros por aí de direito imobiliário que tem até jurisprudência do Tribunal de Alçada. E os livros caros, hein? Depois vê o pessoal falando que é bom o livro na internet. É sinal que não lê o livro, né? Não lê tudo. Não lê tudo. Olha o pedido aqui, ó. Requer o requerimento de propõe-ação declaratória. Perfeito. Pediu os preliminares primeiro, ó. Uma por uma. E no mérito, ó, separou bonitinho. E fez o caminho da roça, que juiz, quando não é vara especializada de uso capião, não é vara registros públicos, a gente tem que fazer esse caminho da roça, que determine a expedição do mandado judicial. Muito legal do texto que a doutora fez. Ó, seja julgado totalmente procedente, apresente a ação declaratória de uso capião, determinando a expedição de mandado judicial para a abertura de uma nova matrícula no cartório de imóveis competente. E caso não seja, esse entendimento do registrador, pelo princípio da conservação da matrícula, que seja feita a averbação da sentença para a regularização do referido imóvel, objeto da ação, situado na rua tal, perante o RG e tal. Perfeito, arrasou. Citação... Pode falar. E é nesse momento que eu coloco os dados dos confrontantes ou não? Os dados confrontantes, quando a gente tem certeza, quando é fácil, né, a gente tem essa informação, é legal colocar. Quando existe uma confusão, a gente não sabe quem é o confrontante, eu oriento não colocar. Por quê? Independente se a gente incluir na peça os confrontantes ou não, no uso capião judicial, o primeiro passo após o primeiro despacho do juiz, o juiz vai mandar para o cartório. E o cartório vai levantar quem são os reais confrontantes. Então, se a gente menciona confrontantes errados, o cartório vai apresentar lá os certos, né? E não adianta entrar numa discussão, a gente pede a citação dos confrontantes que o cartório apresentar. Então, o que a doutora fez aqui se antecipou. Perfeito, confrontante 1, confrontante 2. É que eu conheço porque é uma cidade muito pequena. Entendi, então é melhor colocar, fez bem. Fez bem. Colocou ainda aqui, ó, na eventualidade, seja acolhido o independimento pessoal dos contestantes, sendo requerido a citação dos mesmos. Por que a doutora colocou isso aqui? Qual que é a ideia da doutora? Qual que é o item? Desculpa. É o F. É o F. Se eu deixo ou não, porque na primeira consulta que nós fizemos, o doutor tinha comentado de não pedir agora a citação. Eu já esqueci como que era, mas acho que o doutor tinha uma estratégia de não pedir no inicial. Eu não lembro. Por isso que eu deixei em vermelho. Entendi. Pode manter? Eu tiraria, doutora. Eu tiraria, viu? Tirar. Eu tiraria. Tira a citação dos contestantes. Tira a citação do contestante. Como o uso capião ele não é litigioso, se alguém se habilitar ou aparecer uma contestação, ele se torna litigioso.
Mas a gente não não vai dar atenção a isso não, viu? Eu tiraria. Tá. Senão a gente acaba deixando o processo litigioso, aí nós vamos ter que mudar lá no polo. Entendeu? Aí sim seria uso capião em face. Se pega um juiz ruim, fraco, ele vai pedir para incluir os réus. Aí nós temos que fazer a petição informando que não tem réu, que o uso capião é uma ação declaratória. Mas para evitar qualquer discussão, caso entenda que existe um réu, segue os proprietários que constam na matrícula. Ou seja, a gente dá um tapa e fala, ó, tá errado, você tá fora aí, mas tá bom, queremos o andamento. Mas só se acontecer isso, entendeu, doutora? Entendi, mas então não haverá citação dos que estão proprietários registrais, né? Vai ocorrer a citação dos confrontantes, vai ocorrer a citação dos proprietários registrais, mas eu não faria desse jeito, eu faria o pedido genérico. Por quê? Porque essa citação pode ser por correio, inicialmente por correio, numa achou a gente vai tentar outro endereço, mas na maioria das vezes pode ser por edital. É onde você ganha os capião e o réu de mentirinha não fica nem sabendo, né? Tá, entendi. Então eu tiro todos os dados dos contestantes. Dos contestantes, eu tiraria. E o tópico F inteiro? Eu tiraria o F inteiro e todos os contestantes. Eu não deixaria isso não, para não chamar a atenção do litígio na ação. Tá. Eu vi que na peça a doutora pediu a manifestação da União, Estado e Município representada pela Fazenda, a intimação do Ministério Público, fez o protesto de provas, legal. Eu só não vi aqui, deixa eu ver, o pedido da nomeação do perito, né? Requer que seja nomeado o perito. Eu sei que a doutora fez em preliminar, na antecipação. Mas para não dar confusão, pede aqui também. Porque lá é antecipação, a preliminar, mas no pedido de mérito, requer a nomeação do perito, né? Para que seja feita uma perícia, um levantamento topográfico. Requer a nomeação de um perito para que seja feito o levantamento topográfico. Ou seja, planta e memorial descritivo. Beleza. Ok. Eu tinha algumas dúvidas aqui. Mas de resto a peça ficou implacável, hein? Não tem o que falar, viu, doutora? Arrasou, hein? Arrasou. Fui usando o seu livro, fui usando... Eu sei que a doutora está advogando pro pai, mas é a peça de 20 mil reais aí, viu? Ô, doutor, se eu conseguir, por exemplo, porque tem duas das irmãs do meu pai, elas estão de acordo que ele faça uso capião do imóvel. Tá. Se eu conseguir uma declaração delas de anuência ou de ciência, seria bom ou não? Seria maravilhoso, hein, doutora? Se existe essa possibilidade, né, então eu declaro para todos os sims que realmente o meu irmão tem a posse, mansa e pacífica, a gestão exclusiva. Isso é muito legal, porque aí numa eventual réplica que a doutora for apresentar de uma contestação, a doutora bate nisso. Inclusive os irmãos tal e tal concordam com os capião, porque tem ciência da posse exclusiva dele, entendeu? Então ficaria muito legal. Uhum. Se a doutora conseguir, nossa senhora, hein? E aí tem o caso da questão de uma das irmãs, né, do meu pai, que é a que está entrando com essa questão do despejo e a da dissolução do condomínio. Ela notificou em 2021, mas a posse é desde 2011, né? E eu acho que ela vai bater nessa tecla, né, de ter interrompido, de ter feito a oposição, né, a posse. E eu não achei tanta coisa assim que fale, né, jurisprudência. Será que o doutor lembra de algum? Na verdade, a linha de defesa é a mera tolerância. Eles não têm outra, né? A única tese de defesa que eles têm é a mera tolerância ou comodato. Comodato nunca existiu. Então, eles vão trabalhar com a mera tolerância. Qual que é a linha de defesa contra a mera tolerância? A doutora já está usando, que é a posse exclusiva e a gestão exclusiva. Entendeu? Entendi. E essa questão dela ter feito essa notificação extrajudicial
Eu acho que ela vai bater em cima disso. Ela vai bater. Mas ela fez isso, quando que ela fez? Eu não lembro de cabeça. Ela faz muito tempo? Foi em 2021 que ela notificou extrajudicialmente e a ação de despejo ela propôs agora esse ano, em fevereiro de 2021. Daria para fazer o que nesse caso? Daria para bater falando que a notificação não tira a posse mansa e pacífica. E se caso fosse um entendimento equivocado por parte do Poder Judiciário, então que fosse contado o prazo anterior a isso. Ou seja, seu pai já tinha 10 anos, né? Já tinha. Olha lá. Então, eu acho que a linha de contratese nossa é muito boa contra ela, viu? Então tá, que às vezes eu fico insegura, né? Normal, ainda mais todo o processo dá uma insegurança, né? Não tem jeito, não existe causa-ganha, tudo pode acontecer. E quando é processo de família, principalmente pai, mãe, marido, esposa, namorado, aí é pior ainda. Pior ainda, a responsabilidade é maior, né? Mas, doutora, faz com muito carinho. Você fez muito bem feita a peça, bem estudada, quebrou a cabeça, fez mentoria. Ou seja, agora não depende mais da doutora, depende do juiz, né? Claro, se a gente não concordar, vai recorrer, mas a peça, esse uso campeão, está blindado. Tem teses recursais para todo lado, né? Foi um uso campeão bem feito, não foi um copia e cola de internet, foi um uso campeão que a doutora fez com amor, com dedicação. É uma peça de 10 a 20 mil reais. Então, a doutora fez muito bem. Parabéns, viu? Obrigada. Outra dúvida que eu tenho é a carta de anuência, né, dos confrontantes. Eu pego agora, solicito, ou espera o decorrer da ação, porque aí vai ser... Nós sabemos, né, no passado os juízes não aceitavam. Eles falavam, não, tem que ter a citação, não pode fugir da ordem citatória. Hoje a coisa, doutora, está meio bagunçada. Tem juiz que aceita, tem juiz que não. Se existe essa possibilidade, como uma cidade de interior, uma cidade menor, se existe essa possibilidade de pedir essa declaração, os vizinhos são do bem, são gente boa, eu faria. Faria porque ajuda muito, né? Ajuda em conteúdo probatório. Então, não vai ganhar ação por causa disso e talvez nem evite a citação originária, mas ajuda no contexto probatório, né? Então, se tem essa possibilidade, eu faria sim. Não. Então, tá. Parabéns pela peça. Pode distribuir. Eu sei que advogar para pai, mãe, família não é fácil, mas pode ter consciência, a sua consciência está tranquila. Você fez um serviço bem feito, tá? Fez um serviço de alto nível, de alta qualidade. Então, isso que importa na sua consciência, viu? Independente do que for acontecer. Se acontecer o pior, tem juiz de vara única, vara civil, que é desatualizado, ele não gosta do tema, juíza. A doutora tem o quê? Tem uma peça com várias teses recursais para conseguir reformar isso em segundo grau, em terceiro grau. E vou te contar um segredo. Muitas vezes os campeões de herança ou de herdeiro, nós ganhamos aqui no escritório, no Brasil todo, em terceiro grau. Não é todo estado que a gente consegue ganhar em primeiro grau, né? Então... eu tenho visto mesmo que é terceiro grau. Tem muito tribunal de justiça, muitas turmas já se atualizaram mais. Mas tem turmas que são fracas, ruins, atualizadas também. Assim como acontece no Poder Judiciário, né? Então não fique preocupada, não. O importante é que a peça está bem feita e ela está blindada. A doutora consegue chegar a terceiro grau para ter uma decisão de sucesso em terceiro grau, viu? Fechou. E eu vou tentar distribuir ela antes da citação dessa ação de despejo, né? Porque meu pai ainda não foi citado. Eu só vi que tem distribuição da ação. Tenta fazer a distribuição. Como a peça está pronta e a doutora pediu prazo suplementar, o que a doutora pode fazer? Faz a distribuição, porque a hora que ele for citado da ação de despejo, pelo menos o uso campeão já está antes. Aí faz conexão com a súmula 237 do Supremo. Tá? E eles erraram também, né? Eles fizeram ação de despejo. Na verdade, eles teriam que fazer o quê? A ação de arbitramento de aluguel. Sorte a nossa, porque a hora que seu pai for citado, a autora bate nisso. Que relação locatícia que existe, né? Se não tem contrato assinado. É ótimo, verdade. Parabéns, viu? Obrigada, viu, doutor, pelo auxílio, pelo apoio aí. Conta comigo, se sair um despacho confuso, alguma coisa, precisar de mentoria, eu tô aqui. E vou te ajudando para você dividir responsabilidade quando necessário, tá bom? Muito obrigada por entrar em contato. Um recurso, alguma coisa, estou sempre aqui. Fica tranquila que eu não te largo, não. Tá? Eu ajudo quando você precisar, é só chamar. Obrigada, viu? Tchau, doutora. Fica com Deus, tá? Um abração. Tô de boa. Tchau, amém. Tchau, fica com Deus.